Seja bem-vindo ao canal do Professor Bonassoli. Vamos assistir mais uma aula? Vem comigo! Dando continuidade à nossa aula de contabilidade pública e gestão pública, vamos falar um pouquinho sobre tribunais de contas. O que são tribunais de contas? Os tribunais de contas do Brasil são órgãos técnicos e independentes, vinculados ao Poder Legislativo, cuja especialidade é fiscalizar, sob o aspecto técnico, as contas públicas em nome do povo. Os tribunais de contas servem para auxiliar o controle e bom uso do dinheiro público, como eles têm poder para suspender licitações ou paralisar obras. Conselheiros que desejam enriquecer licitamente podem decidir utilizar essa competência para cobrar propina de empresas que mantêm contratos, com o executivo. Então aí nós temos um inconveniente. Os tribunais de contas são órgãos auxiliares ao Poder Legislativo. Eles existem em âmbito federal, estadual e em alguns municípios. Federal. O Tribunal de Contas Federal, é o TCU, Tribunal de Contas da União. Ele está vinculado ao Congresso Nacional e ele é responsável por fiscalizar o uso de verbas federais dos poderes executivo, legislativo e judiciário e do Ministério Público. Estadual. Nós temos aí 26 tribunais de contas estaduais para cada um dos estados e o Tribunal de Contas do Distrito Federal, que analisam as contas das unidades da federação. Municípios. Em 22 tribunais de contas estaduais, além das contas estaduais, os órgãos são também responsáveis pela análise das contas municipais dos respectivos estados. Em 4 estados, Pará, Goiás, Ceará e Bahia, além do Tribunal de Contas do Estado, nós temos aí tribunais de contas de municípios, que são responsáveis por analisar exclusivamente as contas das respectivas cidades, unidades da federação. 2 municípios aí contam com um Tribunal de Contas Municipal próprio, São Paulo e Rio de Janeiro. A Constituição Federal proibiu a criação de novos tribunais de contas municipais, mas autorizou a continuidade desses que já existiam antes de 1988. O que fazem esses tribunais? Bom, os tribunais elaboram e votam pareceres sobre contas do Executivo, que submetidos ao julgamento aí do Legislativo. No caso dos estados, as contas são julgadas pelas assembleias legislativas. No caso do município, pelas câmaras municipais. O julgamento das contas tem caráter político. Cabe ao Ministério Público propor ações para pedir ao Poder Judiciário punições a prefeitos ou governadores que tenham violado a lei orçamentária, no caso, ou a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. Os cortes também podem condenar. As cortes, também podem condenar gestores públicos que prestarem contas incorretamente ou fizerem mau uso de verbas públicas. Também podem aplicar penas como o pagamento de débitos ou multas.
Outro poder do Tribunal de Contas é suspender licitações, paralisar obras, né, e ou recomendar devolução de valores. No caso do Rio, a investigação apura se houve pagamento de propina para assegurar que as obras tivessem, né, a aprovação aí do Tribunal de Contas, né? Então, para ver se não acontecia nada, né? Então lá existe o Tribunal de Contas, como São Paulo, o Tribunal de Contas é exclusivo do município. Então eles fazem essa verificação também. Quem são os conselheiros dos tribunais de contas? Cada Tribunal de Contas do Estado tem 7 conselheiros. 4 são escolhidos pela Assembleia Legislativa. 1 escolhido livremente pelo governador. E 2 são escolhidos pelo governador entre os membros das carreiras de auditor de contas ou de procurador do Ministério Público, junto ao tribunal. Os conselheiros devem ter entre 35 e 70 anos de idade, conhecimento em pelo menos uma das 5 áreas: jurídica, contábil, econômica, financeira ou administração pública. Tem que ter 10 anos de experiência em alguma dessas atividades e idoneidade moral e reputação ilibada, né, que dizem respeito à conduta ética, né, ao longo de sua vida. Quem controla os tribunais, né? Os conselheiros dos tribunais de contas estaduais são escolhidos e indicados pelo legislativo ou executivo, que em regra tem conexões políticas estreitas com integrantes do próprio governo ou ocupantes de cargos eletivos. Isso em si não é um problema, se houver um controle da sociedade e de outros órgãos públicos, né, sobre a atividade dos tribunais de contas. Para completar esse estudo sobre o Tribunal de Contas, vocês podem estar abrindo esse link, que serviu aí inclusive de base para montar essa aula. Pessoal, desde já agradeço a todos aí participarem de mais uma aula. Até a próxima aula. Não deixem de colocar aí o seu like, né, fazer inscrição no meu canal. A aula hoje foi curta. Aguardem aí em breve outras aulas sobre esse assunto ou outros assuntos que o professor Bonassoli vai passar para vocês aí.